Vamos ler nas Escrituras Sagradas o texto do Evangelho de Marcos, capítulo de número 9, os versículos 2 até o versículo 8. Marcos 9, 2 a 8. Podem acompanhar de maneira silenciosa o texto que eu vou fazer a leitura audível. Diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e levou-os a sós, à parte, a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui, e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Amém. No mês de setembro, Deus nos concedeu a graça de participarmos de um culto muito especial na Igreja Presbiteriana da Aliança, lá em Pinheiros, em uma noite que nós nos alegramos, pelo selo recebido pela Maria Fernanda, que foi o batismo, e que nossos irmãos da música também contribuíram de maneira especial naquele momento de devoção a Deus, no qual nos foi dada a oportunidade de olhar com muita atenção naquela noite para o capítulo 8 do Evangelho de Marcos, que antecede aqui o capítulo 9. O capítulo 8 é um texto muito instigante. Eu expus ele do verso 1 a 30 e procurei mostrar a clareza da misericórdia de Jesus, expressa inúmeras vezes no capítulo 8, no sentido de fazer repetições. O próprio capítulo 8 se inicia com a repetição de um milagre. Jesus tinha multiplicado pães e peixes, e como o coração estava endurecido, como diz o capítulo de número 4, ao final do capítulo 6, ao final do capítulo 6, diz que eles não tinham entendido o milagre dos pães, porque o coração estava endurecido. Então Jesus toma uma decisão e repete aquele milagre, e assim começa o capítulo 8, e assim decorre o capítulo 8, com Jesus repetindo afirmações, repetindo perguntas, repetindo gestos pedagógicos, para extrair dos apóstolos uma confissão que aconteceu no versículo 29. Deus te abençoe, Júlio, veio na hora muito boa. Que aconteceu no verso 29 do capítulo 8, quando Pedro diz: Tu és o Cristo, quer dizer, o ungido, o Messias, depois que Jesus fez inúmeras ações para que isso fosse percebido. E então Pedro declara: Tu és o Cristo, verso 29 do capítulo 8. Depois de revelar mais sobre o propósito de sua vinda, que vai ser encontrado ali a partir do verso de número 31, que Jesus nos mostra o que está envolvido também na caminhada de devoção, de serviço, de entrega a Ele. Esse eu diria que é o centro da narrativa ali dos últimos versículos do capítulo 8, até que Jesus anuncia que algumas pessoas que estavam ali ouvindo ele falar, antes de morrer, teriam a oportunidade de ver algo especial. Antes de morrer, teriam a oportunidade de ver o reino de Deus com poder, e é o que constitui o assunto do trecho que a gente leu nessa manhã. Está no verso 1 do capítulo 9, Jesus dizendo: é verdade vos digo que há pessoas que antes de passarem pela morte, ou verão com poder o reino de Deus antes de passar pela morte. E aqui nós entramos agora de maneira objetiva nas considerações sobre essa narrativa do versículo 2 até o versículo 8, voltando, ou
até com uma pergunta. Por que, pastor, que o senhor voltou ao capítulo 8 para fazer todas essas considerações antes de entrar diretamente no texto? Porque, meus irmãos, após a declaração de Pedro acerca da pessoa do Senhor, no verso 29, tu és o Cristo, Deus quis que ficasse no Evangelho também a sua declaração. Não só a declaração de Pedro, mas o Pai quis também que fosse registrada pelos evangelistas a declaração dele sobre a pessoa do Filho amado, Jesus. Declaração que dentro da narrativa que nós acabamos de ler aqui, do verso 2 a 8, ela representa, ou na verdade ela se apresenta como uma revelação que vem da voz de Deus. Eis o meu Filho amado, este é o meu Filho amado, diz o verso de número 7, final do verso 7, este é o meu Filho amado. E a partir do momento que o Pai revela que este é o Filho amado, isso implica também numa resposta que é exigida da parte daqueles que estão ouvindo essa declaração, ou de nós que podemos hoje ler essa declaração. Na verdade, uma reação à revelação. Eu pensei em intitular essa mensagem como revelação e reação, e até o Lucas colocou, na verdade, o Lucas colocou aí, porque está no boletim, né, na descrição do culto, revelação e resposta. Eu pensei antes de revelação e resposta, revelação e reação. Só que resposta é algo mais racional, mais pensado, mais intencional do que reação. Quando a gente fala de reação, a gente remete a um conceito de maior espontaneidade do que o termo resposta. Não que não existam respostas espontâneas, mas que resposta tende a nos levar a um conceito de algo que é feito mais intencionalmente do que algo que você reage mais espontaneamente. Só que depois, analisando, e nesse raciocínio para me aprofundar, né, nessa questão, eu percebi que talvez o melhor título para a mensagem fosse revelação e obediência. Revelação e obediência. Depois você conserta, viu, Lucas? Por que revelação e obediência? Porque essa revelação que se dá no verso 7, este é o meu Filho amado, vem embutida com uma ordem. Qual é a ordem? Qual é a ordem? Ele ouvir. Muito obrigado, presbitério. Quando eu pergunto é para responder, viu, gente? É ele. Ouçam. Logo, isso me leva a conduzir, a propor esse novo título para a mensagem no Evangelho de Marcos aqui, 2 a 8, 9, 2 a 8, que sempre eu uso duas palavras para exposições no Evangelho de Marcos, então seria revelação e obediência. Pois bem, com todas essas considerações postas, vamos à narrativa, né, a partir do verso de número 2, entendê-la melhor. Primeira observação que eu faria é que no texto original grego, toda essa narrativa cabe dentro de um único parágrafo. É um parágrafo só que fala sobre esses acontecimentos que se deram ali naquele monte. Vou falar um pouco sobre esse monte. Uma experiência muito especial vivida por Pedro, Tiago e João ao lado de Jesus. No verso 2, diz que 6 dias depois. Isso é muito importante porque revela uma clara conexão dessa passagem com o texto de 9:1. Alguns aqui, que estão aqui, Jesus falando, vão ver com poder o reino de Deus. E aí, já se estabelece na narrativa, 6 dias depois, dando a clara intenção de mostrar, olha, houve uma promessa que Jesus fez e 6 dias depois aconteceu. Quer dizer, uma descrição de tempo que parece indicar exatamente isso, que essa manifestação poderosa do reino de Deus, antes de passarem pela morte, foi experimentada por Pedro, Tiago e João. Quando eu vou para a parte B do versículo 2, né, depois dos 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, levou-os a sós, à parte, a um alto monte, foi transfigurado diante deles. Olha o verso 3, as suas vestes se tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas
como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Nós iniciamos o culto dessa manhã lendo o texto de Êxodo, capítulo 24, 9 a 18, que fala de um tipo de manifestação de Deus que na teologia, nos estudos teológicos, é chamado de teofania. São manifestações visíveis ou audíveis de Deus. Normalmente há uma ampla abordagem sobre teofanias nas sessões de teontologia nos livros de teologia sistemática. Segundo o evangelista, durante o ministério de Jesus aconteceu esse episódio aqui de teofania, segundo o evangelista Marcos. Na verdade, não só Marcos, mas Mateus e Lucas também narram esse episódio. E uma teofania que superava aquela que fora dada a Moisés, aquela do Êxodo 24 que nós lemos no começo do culto, essa é superior, porque, afinal de contas, até o Moisés estava presente ali, de maneira espiritual. Diz o texto que Moisés e Elias apareceram juntamente com Jesus, conversando com Jesus. Moisés mesmo é citado aqui no texto. O texto diz que Jesus foi transfigurado diante deles. Está aí no final do versículo 2. Jesus foi transfigurado. O que significa transfigurado? Transfiguração. Uma mudança de figura. Veja, uma transição de figura. Aconteceu naquele momento algo muito especial. Por alguns instantes, o véu da humanidade de Jesus teria sido retirado e a sua aparência humana teria sido alterada. Houve uma transformação da figura humana para uma aparência divina. Aparência que ele sempre teve até a sua encarnação, quando diz Paulo em Filipenses 2,9, que ele se humilhou e se esvaziou. Mas de repente, por alguns instantes, parece que esse esvaziamento foi parado um pouquinho, né? Esse esvaziamento foi esvaziado. E a glória do Senhor foi plenamente enchida, de modo que os discípulos tiveram a oportunidade, Pedro, Tiago e João, de ver a aparência divina de Jesus. Não que a sua humanidade não estivesse presente, não é isso que eu estou dizendo, porque Jesus era todo o tempo plenamente homem e plenamente Deus. O que ocorreu foi que a sua divindade se tornou claramente perceptível aos olhos de Pedro, de Tiago e de João. A sua divindade não estava escondida, ela estava expressa, para que eles pudessem ver. O verso 4 diz que apareceu Elias com Moisés, e eles estão ali falando com Jesus. Está aí no versículo 4 do capítulo 9. Pelo menos duas boas interpretações têm sido sugeridas pelos estudiosos a respeito dessa presença de Elias e Moisés nesse momento teofânico que Pedro, Tiago e João presenciaram ali naquele monte. E essas duas sugestões, essas duas interpretações sugeridas, né, uma delas seria no sentido de que representava uma passagem de bastão. Em que sentido? Lembra de Hebreus capítulo 1, que diz que outrora Deus havia falado pelos pais, através dos profetas. Deus falou de muitas maneiras, e depois aos pais pelos profetas. Com Moisés foi de muitas maneiras, no monte, na sarça ardente, mas depois aos profetas. Então, você tem ali Moisés representando a lei, Deus falou através da lei, e você tem Elias representando os profetas. E agora Deus diz: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Nos últimos dias Deus nos falou pelo Filho, está lá em Hebreus 1:3. O qual constituiu o herdeiro de todas as coisas. Deus falou aos pais, pelos profetas, mas nos últimos dias ao Filho. Então, este é o meu filho amado, a ele ouvi. E os profetas representados por Elias, a lei representada por Moisés, nessas outras maneiras que Deus falou no passado, estavam ali passando o bastão. Agora é ele. Ele é a centralidade, o herdeiro de todas as coisas, a revelação exata do ser de Deus. Hebreus 1, de 1 a 3. A objeção que é levantada a essa interpretação é o fato do nome de Elias ser citado primeiro que o de Moisés, porque normalmente citam-se a lei e os profetas. Aqui aparece o profeta e Moisés e a lei.
E nesse sentido, um comentarista chamado Mulholland, ele prefere relacionar com o contexto anterior e posterior da passagem. O que são os contextos anteriores? Nos contextos anteriores, Jesus fala sobre tomar a cruz, segui-lo. Jesus fala que importava que o Filho do Homem sofresse, morresse, fosse crucificado. Quer dizer, perseguição, sofrimento. O versículo seguinte, o contexto posterior, a passagem seguinte que nós vamos expor no culto da noite, fala sobre a perseguição que se estabeleceu com Elias. Fizeram com ele o que quiseram. É o que Jesus vai dizer em seguida, na segunda parte aqui do início do capítulo 9, os versos de número 9 até o 13. Então, considerando o contexto anterior e o posterior, esse estudioso sugere que assim como Elias viveu muita perseguição por Jezabel durante o seu ministério, assim como Moisés foi rejeitado pelo povo muitas vezes, em Atos 7 diz que ele, como emissário de Deus, foi rejeitado, Atos 7, 35 a 44. Isso aconteceu com João Batista e isso iria acontecer também com Jesus. Essa é a interpretação que esse outro estudioso sugere. Para mim, as duas plenamente satisfazem a harmonia das Escrituras. Tanto aponta o sofrimento que viria, a relação de Jesus com esses líderes, com esses homens, com esses servos que foram perseguidos, e Jesus também seria, como também essa passagem de bastão. E Deus está falando, esse é o meu filho, agora ouvi. Eu falei através dos profetas, eu falei de muitas maneiras com Moisés, e através da lei, agora ouvi o filho, porque ele é a revelação exata. Pois bem, entramos nos versos 5 a 6, quando Pedro toma a palavra e diz: Mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, estavam eles aterrados. Eles tiveram uma visão fantástica, impressionante, especial, de arrepiar. Eu me arrepio de pensar em tudo que aconteceu ali. Eu estou falando com vocês e estou me arrepiando. E o Pedro fica sem saber o que dizer. E o próprio texto diz, ele não sabia o que dizer. Os 3 discípulos estão assustados. Essa geralmente é a reação de quem vive uma teofania. Isaías 6 fala sobre a teofania que Isaías viu. Ele, no ano da morte do rei Uzias, ele se viu em meio a anjos, querubins voando diante do trono. Isaías ficou perdido. Isaías falou, estou perdido. Eu vi o trono de Deus. Está lá em Isaías 6, de 1 a 6. Especialmente no verso 5, eu estou perdido, eu só falo besteira e eu vi o trono de Deus. É claro que ele fala de um outro jeito ali, eu estou parafraseando bem mineiramente. Mas estou perdido. Quando João viu um anjo lá em Apocalipse 1, ele queria adorar o anjo, foi preciso do anjo falar para ele, não, rapaz, eu só estou contigo nessa aqui, não é eu não. Só vim anunciar o negócio. Assim, os homens reagem diante de teofania. É interessante que o povo, num determinado momento do Antigo Testamento, diz para Moisés, olha, que Deus fale contigo, porque nós não estamos interessados em ele falar com a gente depois que eles tiveram uma visão teofânica de Deus. Quando Deus se manifestou no Monte Horebe com nuvens, fumaça e trovões. E o povo falou, nós não queremos ouvir a voz de Deus, que ele fale com você e você fala com a gente. E assim estão os discípulos assustados. Mas Pedro sempre é impulsivo. Há muita coerência, meus irmãos, entre os evangelistas, e eu não diria não só entre os evangelistas, mas os demais escritores bíblicos, quando eles relatam os acontecimentos, e, por exemplo, a impetuosidade de Pedro é muito harmônica em todas as escrituras, sempre ele é o cara que é o primeiro a tirar o pé do barco e começar a afundar, né? Sempre. E aqui, mais uma vez, a impetuosidade de Pedro leva a fazer uma afirmação. Qual é a afirmação? Vamos fazer 3 tendas e vamos ficar por aqui. Isso aqui está interessante demais. Isso aqui está bom demais. Vamos viver por mais tempo esse momento. Quanto a esse versículo, eu passo a citar agora as lindíssimas palavras do bispo Riley, o bispo anglicano, que faleceu em 1896, e ele tece um comentário sobre esse pequeno trecho da fala de Pedro, que a gente está estudando nessa manhã, e ele diz o seguinte, presta atenção no bispo Riley, olha, sem dúvida houve muita coisa nessa declaração
que não pode ser recomendada. Ela revelou uma ignorância do propósito pelo qual Jesus veio ao mundo, que Jesus já tinha dito antes, nos versículos anteriores, na passagem anterior. Para que ele veio? Importa que o Filho do Homem sofra, seja crucificado e morra. Ele veio para sofrer e morrer. Voltando ao Riley, revelou como Pedro esqueceu de seus irmãos. Primeiro revelou isso, de que Pedro não entendeu o propósito. Segundo, revelou que Pedro esqueceu dos seus irmãos que não estavam em sua companhia, e como esqueceu do mundo que estava em trevas, que tanto carecia da presença do Senhor. Acima de tudo, a proposta que Pedro fez de construírem 3 tendas, uma para Cristo, outra para Moisés e outra para Elias, demonstrou uma baixa consideração da dignidade do seu Senhor. Deu a entender que ele não sabia que ali estava alguém muito maior, ou maior que Moisés e Elias. Não tem que falar nem muito maior, mas é o Altíssimo, é o Deus encarnado. Em todas essas coisas, a exclamação daquele apóstolo é mais condenável do que elogiável, diz o bispo Riley. Mas preste atenção, porque agora é a parte boa. O Riley continua. Porém, após termos dito isso, não deixemos de observar a imensa felicidade e alegria que essa gloriosa visão conferiu àquele amável discípulo. Percebamos em seu fervoroso grito: Mestre, bom é estarmos aqui. Que conforto e consolação a visão da glória de Cristo pôde conferir a um verdadeiro crente. Procuremos olhar adiante, buscando fazer ideia do prazer que os santos experimentarão quando finalmente encontrarem-se com o Senhor Jesus na sua segunda vinda, para nunca mais se separar dele. Uma visão de 2 santos na glória, Moisés e Elias, foi tão encorajadora a Pedro, tão vivificadora, que Pedro não queria mais sair dali. Pedro queria desfrutar mais daquele momento, porque ele viu 2 dos santos do passado numa plena apresentação espiritual. Porém, o que diremos quando virmos nosso Senhor aparecer no último dia, em companhia de todos os seus santos? Ali eram 2 santos. Elias foi trasladado, provavelmente ao corpo glorificado de Elias. Moisés, o corpo dele sumiu. Não sabemos se foi levado para o céu. O caso é que ele viu 2 santos plenamente glorificados. E quando nós virmos todos os santos voltando com o Senhor, que diremos quando a nós mesmos for permitido compartilhar dessa glória, gozar dessa bem-aventurada companhia dos remidos, sentindo que nunca mais sairemos do gozo de nosso Senhor? Essas são indagações que nenhum homem é capaz de conceber. O sentimento dos quais Pedro recebeu um pequeno antegozo. Pedro recebeu só uma tasquinha, como diz na minha terra, uma porvinha. E quando nós recebermos em sua plenitude toda essa glória, todos diremos com um só coração e uma só voz, quando contemplarmos Cristo e todos os seus santos: Mestre, bom é estarmos aqui. A gente já canta isso. Bom é estarmos aqui, como nós cantamos nesse culto. E olha que não tem ninguém glorificado aqui, está todo mundo cheio de pecado, mas mesmo assim é bom, porque o Espírito Santo está no nosso meio, trabalhando na nossa vida. Lindas considerações do bispo Riley, que elas tenham no coração de vocês o significado de esperança com que soa no meu próprio coração. Olhando para os versos 7 a 8, nesse momento, diz: a seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. De relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. É interessante o texto mencionar sobre nuvem, porque nas narrativas do Antigo Testamento, a nuvem sempre está relacionada como um veículo da manifestação da presença de Deus. Olhe Êxodo 16:10. Diz assim, olha: quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem.
Êxodo 19:9, disse o Senhor a Moisés, eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. O texto que nós lemos no começo do culto, Êxodo 24:15-16, diz assim, olha, tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. E assim vai, Êxodo 33:9, Levíticos 16:2, Números 11:25, e aqui mais uma vez no verso de número 7, a seguir veio uma nuvem que os envolveu. E a voz é então ouvida dela, do meio da nuvem, verso 7, uma voz dizia. Sobre a voz, e o que essa voz dizia, que nós chegamos nesse ponto da exposição bíblica, eu vou usar uma conclusão da mensagem, eu vou usar como conclusão da nossa mensagem, da nossa exposição, do nosso sermão. Qual que é a regra áurea da hermenêutica? Hermenêutica é a ciência de interpretação da Bíblia. Qual que é a regra áurea? Muito obrigado. Quem falou isso? Valeu. Muito obrigado, Osias. Está vendo? A Bíblia interpreta a Bíblia. Então, se eu quero interpretar um texto, eu vou procurar textos que falam da mesma coisa, da mesma situação. E aí, meus irmãos, se é assim, a melhor maneira de interpretar as Escrituras, como Osias muito bem disse, que a Bíblia interpreta a Bíblia, eu vou então procurar entender essa voz e as suas implicações, considerando o que o próprio Pedro nos relatou sobre esse assunto, sobre esse episódio, sobre essa experiência. Pedro nos conta depois sobre essa experiência que foi vivida provavelmente no Monte Horebe ou no Monte Tabor. Não se tem uma precisão geográfica aonde que aconteceu essa experiência tão impressionante vivida por Pedro, Tiago e João, mas o caso é que Pedro depois, e agora eu convido que você abra sua Bíblia na 2ª epístola de Pedro, 2 Pedro, está lá no finalzinho, você tem Pedro, João, Judas e Apocalipse. Então é antes das 3 epístolas de João, depois de Tiago, que a gente leu no começo do culto. Aí você tem 1ª epístola de Pedro, 2ª epístola de Pedro, você vai ler aí na 2ª epístola de Pedro, no capítulo 1, a partir do verso 16. 2 Pedro, capítulo 1, a partir do 16. Vamos ver o Pedro contando para a gente sobre essa experiência? Olha o relato dele, que coisa. Porque não vos demos, 2 Pedro 1,16, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Não estou falando de historinha não, gente, eu estou falando de algo verdadeiro. Nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Eu estava lá, negado, eu estava lá. Verso 17, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Ora, essa voz vinda do céu nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Verso 19, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Pense no versículo que eu amo. Para mim esse é um dos versículos mais lindos da Bíblia. Veja, nós temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e vocês fazem bem em atendê-la. Qual é a palavra profética? A palavra profética que Deus nos deu. O verbo que se fez carne, Jesus. Essa é a palavra profética que vocês fazem bem em atendê-la, ou como Deus disse, a Ele ouvi.
E vocês fazem bem em atendê-la, atender essa voz que Pedro está falando sobre ela. Eu vi, gente, o Pedro está contando. Eu fui testemunha ocular disso. E essa palavra profética é como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, nesse mundo de escuridão, nesse mundo de sofrimento, nesse mundo de tristeza, de luto e de dor. Os nossos jovens morrem, como diz o texto do boletim. E a gente vê um Brasil consternado por isso. Mas nessa escuridão desse mundo caído, há uma candeia para te guiar, meu querido irmão. Jesus é a luz do mundo, até que o dia clareie, até que a estrela da alva nasça no vosso coração, até que se cumpra todas as promessas. E Pedro, então, vem concluindo dizendo que a minha transcrição aqui está falha, eu vou lá no texto. Só um minutinho. A partir do verso de número 20. Sabendo primeiramente isso, não vou no texto não, eu vou lembrar de cabeça. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. No entanto, homens santos... Não, desculpe, nenhuma profecia da Escritura vem por particular elucidação. Agora eu volto. Porque nunca, jamais, verso 21, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E tem gente que gosta de falar para a gente, né, dando uma de inteligentão, né? Ah, você acredita na Bíblia? Isso foi escrito por homens. Ah, você está brincando, foi mesmo? Pensei que tinha sido cachorro, macaco, elefante. É lógico que foi escrito por homens. No entanto, eu tenho todos os motivos para acreditar que homens santos estavam movidos pelo Espírito Santo. É isso aí, pessoal. Pedro contando, eu estava lá e ouvi a voz de Deus falando, e essa é a candeia, essa é a luz, essa é a direção. A ele ouvi. Jesus, ele é a luz do mundo. Quais são as vozes que você tem ouvido? É a voz do Pai, que diz, este é o meu filho amado, a ele ouvi? Quais são as vozes que têm entrado na nossa cabeça? Porque na era da comunicação, são muitas vozes. A serpente falou no Éden e continua sussurrando sedutoramente no ouvido das pessoas. Como eu disse, na era da comunicação não faltam, o que não faltam são vozes, para todo lado. Mas eu te digo nessa manhã, deixe de ouvir as muitas vozes do mundo para ouvir a voz que vem do seu interior. Deixe de ouvir a voz do mundo para ouvir a voz do seu coração. Isso é do diabo, viu, que eu acabei de falar. Isso que eu acabei de falar é voz sedutora do diabo. Vai ouvir o seu coração para você ver onde você vai parar. Eu estava te pegando, estava mesmo, para você prestar atenção. Do coração procedem os maus desígnios, do coração procede toda imundície. Quem disse é Jesus, lá no Marcos mesmo, capítulo 7. Vai ouvir a voz do seu coração para você ver o tanto que você vai encravar. Poderia dizer, acabar de dizer isso, deixe de ouvir a voz do mundo para ouvir a voz do seu interior, para ouvir a voz do seu coração. Amém? Misericórdia! A voz que é uma candeia brilhante nesse mundo tenebroso é a voz de Jesus, a voz de Deus. A Ele ouvir. O que deve nos interessar prioritariamente não é o que os homens dizem, ou o que os pastores dizem, ou o que os políticos dizem, ou o que os coaches dizem, ou o que os especialistas dizem. Mas, acima de tudo, o que Cristo diz. Ele, somente Ele, nunca vai te decepcionar, nunca vai te desapontar, nunca vai te desencaminhar. Ao contrário, é a candeia que brilha em lugar tenebroso. As minhas ovelhas ouvem minha voz e seguem os meus passos. Amém.